Qual foi o momento da Casa Campus? Disse agora, né? Vamos lá, os dois para a empresa. Como é que isso surgiu? Foi um convite, a senhora foi ajudando ali aos poucos e de repente estava lá? Pois é, como a formação de Naldomar era psicólogo, ele tinha trabalhado no banco, mas no comércio ele também não entendia, que ele nunca tinha trabalhado. Então, sempre à noite eu ainda ajudava em alguma coisa, porque eu já tinha administração de empresa, então a gente trocava muito. Mas quando, com a morte do meu sogro, em 82, todos os bens foram divididos da família. Então, a minha cunhada não quis mais vir para Barreiras mesmo. Então, com essa divisão, ele ficou sozinho, né, na empresa. Aí ele disse, olha, está na hora de você vir me ajudar, porque a empresa começou a crescer e era necessário que também a gente somasse forças. E foi num momento em que eu estava um pouco inquieta com o trabalho da Codevasf, porque a gente fazia os projetos sociais e nunca vinha verba federal para executar. Então, você criava uma expectativa na comunidade e depois você não conseguia realizar, porque por força de falta de verbas, que você precisava de recursos. Sim. Então, naquele momento, eu comecei a ter, na verdade, um pouco assim de desencanto pelo trabalho, porque não conseguia realizar. Então, foi o momento que eu pedi demissão e fui para a Casa Campus, né? E que, na verdade, logo em seguida, depois, já entrei como sócia mesmo. Então, eu tenho 2 casamentos, o afetivo, né? E ele, meu sócio. Então, e que foi uma alquimia que deu muito certo. Eu tenho essa curiosidade. Foi muito assim, porque nós somos pessoas muito diferentes, né? Meu marido é uma pessoa extremamente calma, equilibrado, né? Mais conservador na questão de gestão. E eu sou plugada, né? Muito ativa, né? Sempre com muitas inquietações, né? E claro, sei dentro da gestão que não posso correr 100% de risco, mas eu tenho um perfil, né, de gestora de correr mais riscos, né? Nós tivemos um projeto, por exemplo, que eu teria feito 5 anos antes. E ele me segurou. E não, então vou aceitar. Porque a nossa relação pessoal, né, nosso casamento afetivo, sempre foi prioridade na minha vida e na vida dele. Então, as outras coisas podem esperar, né? E isso deu muito certo, porque a mamãe que dizia uma coisa que eu achei interessante, ela depois conversando uma vez, nos visitando, ela disse assim, minha filha, o seu casamento é muito de verdade, é um casamento sério. Eu disse, por quê, mamãe? Porque se vocês não tivessem uma vida a 2 forte, vocês já tinham, as coisas da empresa não iam bem. Olha só a leitura que ela fez, né? Porque poderia não dar certo, uma vez que a vida pessoal não estava indo, matrimonial não estava indo bem. Então, de fato, a gente teve essa cumplicidade ao longo das nossas vidas. Nós fizemos 45 anos agora, dia 2 de fevereiro. É uma vida. Uma vida. Muito, muito feliz. Eu sou muito grata a Deus pelo marido que eu tenho. Ai, que linda! Amém. Que bom. A gente vê, como eu disse, pensando nesse momento, né, que nós teríamos, eu sento antes, converso, estudo um pouco o nosso entrevistado, a pessoa que vai estar com a gente. Aí eu pensei, falei, óbvio que eu quero aproveitar esse momento para ouvir da empreendedora, da mulher, mas eu queria entender esse momento, saber como conheceu, né? Porque a gente vê isso. Essa estrutura familiar é muito bonita e quando é de verdade a gente sente, né? Muito como boa, foi graças a Deus. esse momento dos meninos entrarem no negócio, né? Isso foi algo que partiu deles. A família teve também uma coisa de, olha, a gente precisa de vocês. Como é que funcionou isso? Nisa, olha, acho assim, uma coisa que foi muito boa, foi uma opção de Rodrigo de Ricardo, sabe? Rodrigo foi para Sydney, né? Depois que ele terminou o curso, a formação, a graduação, foi fazer um mestrado em marketing na Macquarie, em uma das maiores universidades de marketing do mundo, né? E porque ele se preparou para isso, né? Rodrigo se preparou para isso. Então, ele fez 19 anos de inglês.
Imagine, ele formou pela Thomas, ele começou a estudar muito cedo inglês, e ele gosta muito de línguas e tal. Então, isso era uma coisa que ele tinha planejado. E, por incrível que nós corremos muito riscos, porque Rodrigo foi convidado pela Macquarie para trabalhar na Macquarie quando ele se formou. Aí vocês perdi. Falei, pronto. Ai, não volta, né? Como é que vai ser isso, né? E já era uma sucessão que estava dando certo com a minha sogra, quem fundou a nossa empresa em 1940, uma mulher empreendedora, né? À frente do seu tempo. Imagine em 1940 uma mulher abrindo uma empresa de material de construção. Então, vocês imaginam o quanto que ela foi empreendedora. Eu tenho maior respeito e maior carinho, né, pela memória dela. Enfim, e aí Rodrigo, mas ele não, sempre disse, eu quero voltar para Barreiras para trabalhar na empresa que foi de minha avó e de meus pais. Então, foi uma decisão dele. Então, ele teve opções, mas ele quis voltar. E aconteceu a mesma coisa com o Ricardo. O Ricardo também teve as melhores opções em Brasília, mas ele também, né, decidiu voltar e trabalhar. Hoje nós já fizemos a sucessão familiar, né? Então nossa empresa está toda já montada, né? Nós já fizemos a sucessão em 2017. E esse momento? Porque eu acho que para vocês, né? A senhora ativíssima, cabeça a mil, né? Totalmente capaz de tocar qualquer negócio, inclusive abrir novos negócios, mas entender. Não, acho que os meninos estão prontos, né? E fazer essa sucessão. Porque a gente vê também famílias que sustentam, né? Os pais seguram esse momento. Eu acho assim que você tem que saber o momento que você está na vida, né? Então, eu tô com 70 anos, né? Naldomar com 73. Então, eu acho que nós construímos uma história e nossos filhos merecem construir a deles, com independência, com segurança, né? E nós estamos no conselho da empresa, mas hoje Rodrigo e Ricardo, eles são os administradores da empresa, estão dia a dia na empresa, né? E são pessoas muito comprometidas, isso dá uma alegria muito grande para a gente, né? Porque a gente vê os nossos negócios sendo perenizados pela terceira geração, né? Então, é motivo de muita alegria para nós, né? Nós temos 3 filhos, a Thaís, mas ela optou por não trabalhar na empresa, né? Mas ela também é participada de todas as decisões maiores que a empresa toma, que a nossa vida familiar toma, né? Embora ela tenha escolhido a profissão e uma atividade específica para ela. Isso gerou expectativa que ela fosse também para a empresa? Ah, não tenha dúvida. Sim, eu sempre quis muito. Eu gostaria muito que ela viesse, né? Perfeito, né? O cenário é perfeito. Seria. Se ela viesse exatamente ocupar o espaço que eu havia construído, que na verdade era na parte de recursos humanos. Seria uma luva, porque ela também, né? Cairia como uma luva para ela, né? O cargo. Porque ela é formada em psicologia, ela tem a formação em psicologia. Mas, enfim, eu acho que o mais importante é a gente respeitar as escolhas que nossos filhos fazem, né? E isso passa muito pela felicidade. Eu quero filhos felizes. Ai, que lindo. Né? Mais do que irrealizados. E a profissão nos ajuda, né? Nessa realização. E, sobretudo, também nos faz feliz quando você tem um propósito, né? E a profissão passa por isso também.